Meu nome é Hermes, sou um dos gestores da inteligência de negócios e estamos chegando ao final de um evento. Acho que muita coisa interessante foi apresentada, técnica, cases muito interessantes. E a gente escolheu esse tema, informações, conhecimento e intuição, para dar uma visão um pouco mais ampla do processo todo e fechar todos esses benefícios que a tecnologia, que as metodologias nos proporcionam, né? Afinal de contas, para que tudo isso, né? Aonde é que nós vamos chegar com tudo isso? Um dos slogans importantes que a Click está usando no mundo é Unleash Your Intuition, ou seja, libere a sua intuição. E eu tenho a mania de perguntar o que as coisas significam, né? Por exemplo, o que é intuição? Ou o que é inteligência? O que é ser um gestor? O que é efetividade? São perguntas que a gente tem que se fazer. Porque se o objetivo é liberar a sua intuição, é interessante saber o que nós estamos liberando, né? Concordam? Então vamos dar uma olhadinha, se eu me acertar com a tecnologia aqui. Começando por informações. Bom, estamos falando o dia inteiro aqui sobre informações, sobre dados, etc. Vamos dar uma olhada nisso. Se fala muito em Big Data, dados. Isso aí pode ser uma oportunidade fantástica, como pode ser um problema insolúvel. Dado por si só não significa coisa alguma. Nós temos é que descobrir desses dados, seja no Big Data, seja simplesmente dentro da nossa organização, quais os dados que nos interessam, quais os que fazem sentido, quais os que são úteis, quais os que não vão nos atrapalhar. Eu costumo dizer que todos nós, seres humanos, fomos programados para trabalhar com escassez. A gente sempre trabalha, sempre vive procurando mais. Porque os nossos ancestrais, quando ainda estavam recém descendo das árvores, eles tinham que lutar cada dia para sobreviver. O tempo foi passando, muita abundância, sobrando, a gente começou a ficar muito gordo, começou a ficar muito fraco, começou porque não sabe lidar com a abundância. Tem muita coisa sobrando. E lidar, tem muito acessório e pouco essencial. O que significa na prática? Nós temos mais dificuldade de lidar com excesso do que com a escassez. E isso vale para dados. Na década de 60, 70, para não ir muito mais atrás, havia escassez de dados, sim. Cada dado compilado era importante e deveria ser trabalhado com muito carinho, com muita atenção. Com o tempo, os dados começaram a surgir com maior profusão. Hoje, nós estamos soterrados com dados. E muitos de nós continuamos trabalhando como se eles fossem escassos. Guardando, e passamos a ter problemas em relação a isso. Pense um pouquinho nisso. Meu objetivo aqui não é treinar ninguém, né? Não tenho nenhuma pretensão nisso. Se eu conseguir sair daqui hoje, que vocês tenham tido 1 ou 2 insights que façam pensar um pouquinho na visão estratégica ou tática que vocês têm das coisas, eu, pelo menos, já saio satisfeito. Ok? Como diria talvez o Chacrinha, não sei, eu estou mais aqui para complicar do que para explicar. Então, com a quantidade de dados que nós temos disponíveis, é importante descobrir o que podem ser informações potenciais. Informações potenciais é um conceito muito interessante. Você prepara dados de modo que eles possam ser buscados quando conveniente. Porque informação é algo que você tem quando usa. Se você não usa, ela é o quê? É dado? Mas se esse dado já foi selecionado, já foi tratado, já foi pensado, ele é o quê? Ele é uma informação esperando ser buscada, de uma certa forma. Ok? Quando se trabalha com BI, um conceito muito interessante é quando você coloca dados dentro de uma base de dados do BI, você, na verdade, tem um universo de respostas esperando a pergunta certa. Você tem informação potencial esperando ser chamada, quando você precisar dela. Então, você tem, por assim dizer, um depósito de dados associados, qualificados, pensados, esperando para dizer, ei, se você precisar de mim, eu me associo rapidamente e lhe dou uma informação. Ok?
E informação o que é? Exatamente quando você usa de forma o mais efetiva possível a informação potencial disponível. Tudo bem? Informação só faz sentido, por definição, se ela é usada. Ok? O que define informação é o seu uso. Se eu não uso, eu não tenho uma informação. Eu tenho, no máximo, uma informação potencial. Ok, mas há um pequeno detalhe aí que é importante. O que seleciona dado para transformar em informação potencial. Aí surge uma figurinha diferente, que é o ser humano. Nós. A responsabilidade de trabalhar com inteligência, com bom senso, com criatividade, com inovação, é nossa. Quem seleciona isso é gente. Então não adianta me entregar um Fórmula 1, porque para começar eu não entro nele. E se entrasse, eu só ia fazer porcaria com esse carro, porque eu não sei dirigir o Fórmula 1. Então não adianta também entregar dados, tecnologias, se as pessoas simplesmente não agregam inteligência, bom senso no tratamento dessas informações. E na hora de acessar informação potencial e transformá-las em informações, de novo, nós temos informações para quem? Para pessoas. Se pessoas não usam, ou não sabem o que fazer com elas, ou têm a informação disponível e não as busca, uau! Então nós temos aí, na verdade, um enorme desperdício de recursos por falta de capacitação de gente. Um comentário rápido. Quando uma tecnologia cria uma inovação de ruptura, tipo quando surgiu o motor à explosão, muitas carruagens e carroças, etc., foram devidamente arquivados para sempre, né? Então, o simples fato de ter um motor à explosão, a gasolina, por exemplo, promoveu uma revolução enorme na humanidade. Mas quando os motores à explosão ficaram comuns, eles deixaram de promover essa revolução, porque viraram comuns. E agora nós vamos partir para um novo ciclo. O que eu quero dizer é o seguinte: a tecnologia da informação, especialmente na década de 70, 80, promoveu uma enorme revolução no mundo inteiro. Continua promovendo. Mas agora, então a bola estava com a tecnologia. A bola da vez está com quem agora? Voltou para nós. Porque nós temos tecnologia suficiente. Nós temos recursos de sobra. Nós temos produtos como a plataforma Click, que é capaz de fazer talvez mais do que nós saibamos fazer com ela. Então, a diferença agora, o diferencial competitivo de uma empresa, de uma organização para outra, está na qualificação da sua empresa de usar de forma correta os recursos abundantes que estão à nossa disposição. Bom ou mal, a bola está com a gente. Há não muitos anos atrás, gerente era o cara que sabia. Pergunta qual foi o faturamento da empresa no ano passado. O cara sabia. Qual é o melhor vendedor nosso em tal estado? Pergunta lá para o seu Hermes, que ele sabe. O Hermes é um cara bom, ele sabe tudo que está acontecendo na empresa. Hoje em dia, não precisa do seu Hermes. Os sistemas estão mostrando isso aí. Então, o que é um gestor hoje? Não é aquele que sabe das informações, mas sabe o que vai fazer com elas. E a pegada é diferente. A cabeça de alguém que pensa no que vai fazer com a informação é completamente diferente da cabeça daquele que coleta a informação. É outro hardware e é outro software. Então, nós estamos falando de inteligência. O que é inteligência, pessoal? Eu não sei. Aliás, pouca gente sabe. E eu não aqui eu vou dar curso de inteligência, né? Até porque falta. Então, de qualquer maneira, olha o que alguns... Uma brincadeirinha rápida. Esse cidadão aí é o Piaget. Inteligência é aquilo que usamos quando não sabemos o que fazer. Uau! Não fui eu que disse, foi ele. Tá? Pensem quando vocês estão numa situação que vocês não sabem o que fazer. Tentem imaginar o que acontece na cabeça de vocês. É uma combinação de fatores, de energia, de associações muito rápidas, movida por alguma energia. Segundo Piaget, isso é inteligência. Ou seja, nós só usamos a inteligência quando não sabemos o que fazer. Quando nós sabemos o que fazer, a gente só coleta dado e reage. Só. E a inteligência é quase inútil
para quem não tem outras qualidades. Ok? Ou seja, não basta ser inteligente. Não adianta ter um QI de 180, 150, não basta. Você precisa ter outras qualidades. E esse é um bom exemplo, né? Conhecem esse sujeito, não? Gostariam de conversar com ele numa rua escura, talvez? Com esse olharzinho do tipo... Hã? Burro seria? Um idiota, não? Que do cara deve estourar a escala, né? Não seria bom ter ele do lado numa área de BI, né? Conversando com a gente, né? Contratei o cara porque ele é muito inteligente. Ele só não se relaciona bem com os outros e tem uma dificuldade muito séria. Pô, pode parar. Ok, obrigado, até logo. Ele é meio solitário. Muito bem. Ok, quando eu pego informação e sou inteligente, eu gero conhecimento. O que é conhecimento? Sei lá, vamos dar uma olhadinha rápida. Segundo, é sempre legal botar um logo da Universidade de Harvard, que parece que a gente sabe mais do que a gente sabe, né? Mas eu nunca estive lá, não sei nem onde fica. Mas, ok, e veritas, que eu saiba quer dizer verdade, ponto. As aptidões... Não, isso é aqueles livretinhos da Harvard News, que eu devo ter lido não sei quando, mas nunca esqueci desse negócio, que eles definiram as aptidões humanas entre conceituais, humanas e técnicas, né? A conceitual é a capacidade de ver o todo e as associações. A humana é a sua capacidade de relacionamento com as pessoas, com o mundo. E a técnica é aquilo que você aprende, matemática, linguagem de programação, contabilidade. As mais fáceis de aprender são as técnicas. As mais ou menos são as humanas. E as mais difíceis é a conceitual. Porque tem gente que nasceu para ver o planeta, tem gente que nasceu para ver raiz, tem gente que nasceu... Não quer dizer nem pior nem melhor. As pessoas têm características. A conceitual é difícil de desenvolver, mas dá um pouco. A humana... Eu não dei um curso de relações humanas para o cidadão ali anterior, né? E técnicas é mais fácil. Aprender alguma coisa é mais fácil. Tudo bem? Segue o baile. Então... Além da inteligência, você tem que ter uma série de aptidões, que eu coloquei isso aqui só para a gente entender rapidamente, capacidade cognitiva, capacidade de solucionar problemas, imaginação, e etc, etc, etc. Então, esse conjunto de aptidões, com uma inteligência razoável, nos dá um perfil interessante de utilização de informações. Eu prefiro um cara com inteligência mediana que use todo o seu cérebro do que um cara duplamente inteligente que usa só 10% dele porque está sempre com preguiça. Simples assim, né? Porque eu quero cérebro sendo usado, né? Não inteligência potencial que um dia vai ser usada quando ele tiver afim. Né? Bom, e para desenvolver isso tudo, capacitação. Capacitação não é só treinamento, é compreensão, entendimento das coisas. E acho interessante isso, essa frase, né? Se você acha cara a educação, pense no custo da ignorância. Outra coisa, tem gente que não treina seus colaboradores com medo de perdê-los, né? Então é interessante essa reflexão também. Se você receia perder um recurso depois de capacitá-lo, considere se ele não for capacitado e ficar na sua empresa. Por falar nisso, tá? Existe a Academia IN, como vocês sabem, que elas têm workshops sobre BI, não técnicos, cursos sobre Click, ClickSense, ClickView. Acessem o nosso site, acessem o site da academia, interajam para evitar problemas desse tipo aqui também. Tá bom? E a tal da intuição, né? O que é intuição? Intuição não é achismo. Eu acho que... Uau! Eu acho uma expressão interessante que diz só o ignorante tem certeza, né? E tem respostas rápidas, né? E a gente descobre um homem de conhecimento e de virtudes porque ele está sempre em dúvida. Então, as pessoas limitadas, elas dividem o mundo entre certo e errado, sim e não. Os outros encontram aqueles 2000 tons de cinza entre o branco e o preto. Eu não sei bem como é que é isso, eu não vi o filme, não li o livro. Mas, ou seja, entre o branco e o preto tem muita coisa. As coisas não são simples. Tem gente que é limitada e define tudo assim, simplesmente, certo ou errado. São entidades binárias, né? 0 ou 1, fim. O que é intuição? Bom, gente, tem conceitos de todo tipo. Eu não vou aqui encher a paciência de vocês com conceitos. Mas, de qualquer maneira, é interessante essa parte de baixo aqui.
Na intuição, o raciocínio que se usa para chegar a uma conclusão é praticamente inconsciente. Ou seja, você toma uma decisão sem pensar. Praticamente sem pensar. Praticamente é diferente. Na verdade, quando você está usando uma intuição qualificada, você está associando muito rapidamente uma quantidade enorme de informações que você está adquirindo desde que nasceu, tudo que aprendeu, tudo que percebeu, todas as experiências que teve, e aí você intui. Quando você olha uma pessoa, a não ser que você acordou aquele dia muito mal, você olha a pessoa, não gostei da cara desse sujeito. Pode ser só bobagem sua, está num dia ruim, mas daqui a pouco você viu ali uma série de características, uma série de informações, que sem você saber muito bem por quê, você está com essa impressão. Isso é intuição. Isso é intuição, uma delas. Tem vários tipos, eu vou poupá-los, só mostrei 3, né? Segundo a psicologia. É um raciocínio simples, tão simples que passa despercebido da mente consciente. Outro é o que vem da prática. Quanto mais se pratica uma coisa, mais a mente passa a tarefa de raciocinar para o assunto, e etc., etc., do campo consciente para o inconsciente. E também quando chegamos a conclusões complexas, sem ter conscientemente raciocinado. Tudo bem? Deu mais ou menos para entender o que é intuição? Então, a intuição é do tipo, não é nada divino, talvez até possa ter, não é nada transcendental, até talvez possa ser, mas nós estamos falando da intuição, que é a associação absurda, rápida, de milhares de elementos que um cérebro inteligente é capaz de fazer. Temos aí 2 lutadores de boxe. Sabiam que o lutador de boxe é capaz de dar 3 ou 4 socos em menos de 1 segundo? Menos de 1 segundo. Vocês acham que a cada 0,25 segundos o que está levando o soco pensou no como é que ele vai defender aquele golpe? Não. Não, ele não tem tempo para pensar. O que ele está usando? Capacitação, inteligência, treinamento, intuição. Se esse cara botou o pé para trás, mas ele não pensou nisso, e ele vier com a direita, minha cabeça tem que vir para a esquerda e ir rápido. Só que ele não tem tempo para pensar. Então, o lutador de boxe não pensa assim. Ele pensa na estratégia, ele pensa na tática, mas na hora do bem bom, ele não tem tempo para pensar. Então, como é que ele está se mantendo ali vivo? Esse aqui é o Oscar de la Hoya, o outro eu não sei. Intuindo de forma inteligente. Porque se ele não fosse inteligente, treinado e capacitado, primeiro soco, o cara já não sabe mais, vai acordar no hospital perguntando a placa do caminhão. Concordo? Isso, aliás, nós estamos fazendo um exercício de memória associativa. Em vez de botar um executivo aqui pensando, olhando para o céu, de como é que vai resolver o IMC, eu botei 2 lutadores de boxe resolvendo os seus problemas no MMC. Pode ser? Mas pode ser que seja boxe. Capacitação, garra, vontade, energia, treinamento, raça, vontade, conhecimento, tudo está aqui envolvido nessa cena aí. E nenhum deles está raciocinando no plano consciente. Certo? Isso é um exemplo de intuição. Tem um cara que eu acho que era bastante intuitivo, que fez isso aqui, tá? Porcaria é essa, né? O cara que fez isso aqui, esse é o cara aqui, ó, Leonardo da Vinci. Esse é o cara que dizia que, para explicar qualquer coisa, antes de tudo, nós temos que ter intuição. Depois vem a explicação. Tudo bem? Já ouviram falar disso aqui, não? Não estou falando de mulher, estou falando de intuição feminina. Pior que tem, viu? Pior que tem uma explicação científica disso aqui. O lado direito do cérebro é responsável pela criatividade e trabalha com uma linguagem mais subliminar. E existem estudos que mostram que o cérebro feminino, não só feminino mulher, mas das fêmeas, em geral, tem mais sinapses. Então, elas usam mais um lado do cérebro que o do homem, e o homem é mais analítico. Uma mulher olha um casal e diz assim, eles não estão com um relacionamento bom. O homem do lado, mas eles não estão nem brigando. Porque o homem é analítico. Se não estão se soqueando, não tem briga. Né? Não, mas eu notei o olhar dela. Que, cara, meu Deus. Isso tem fundamento.
E o fundamento é, de novo, lá nas árvores, tá? Convém não esquecer nossas origens, tá? Normalmente, as fêmeas das espécies passam 80% da sua vida cuidando de um filhote, né? Então, elas tinham que ter uma visão muito ampliada e gritar bastante também, assim como o filhote, para chamar o esperto do macho para defender na hora do pau, entendeu? Na pauleira. Ela subia na árvore, agarrava o filhote, aí vem o macho, o que está acontecendo? Aí vem o leão para cima dele, tá certo? Mas é assim mesmo. Então, normalmente, o macho diz assim, o que está acontecendo? E a mulher, está acontecendo alguma coisa. Não, não foi nada, foi só uma impressão. Tá bom, ok. Mas isso gera mesmo, sério, nos cérebros das fêmeas em geral, um funcionamento ligeiramente diferente. Isso significa o quê? É mais propenso à intuição. Porque ele é menos analítico. Não quer dizer mais burrice, nem mais inteligência de ninguém. Só estou dizendo que são características diferentes. Aproveito para fazer a minha campanha contra a igualdade. A minha campanha é pela equivalência. Homem não é igual a mulher, gente. Se vocês não notaram a diferença, prestem atenção. São equivalentes em valor, equivalentes em respeito, equivalentes em tudo, mas não são iguais. Um cavalo branco não é um cavalo preto, um negro é negro, um branco é branco, um alto é alto, um baixo é baixo. O que não quer dizer que não mereçam igual respeito. Concordam ou não? Nós estamos lutando por igualdade quando nós temos que buscar por equivalência. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas, ok. Não é só um dos absurdos do mundo, né? Está aqui, então. Intuição feminina. Aham. Aham. Conhecem, né? Dr. House, né? O que esse louco faz, além de encher o saco de todo mundo lá? Esse cara é uma mente puramente associativa, com um puta de um conhecimento. Por que ele é considerado genial? Porque ele tem intuição. Ele é capaz de estar tomando um suco de laranja, um canudinho, quebra o canudinho, ele olha, vai lá no paciente tal, que é aveia, não sei de onde, que aconteceu isso. O cara é capaz de associar as coisas de uma forma espetacular. É isso que faz esse cara genial na solução de diagnósticos não analíticos, ou não palpáveis, ou não tangíveis. Esse é um exemplo desse cara. Não sigam todos os exemplos deles, por exemplo. Tá? Não precisam ser drogados, não precisam um monte de coisa. Mas é só um exemplo radical de inteligência intuitiva. Tá? Okay? E o que isso tem a ver com o nosso mundo, né? Aliás, eu espero que vocês já tenham percebido, né, o que tem a ver com o nosso mundo. Mas, de qualquer forma, a Clique coloca Unleash Your Intuition. Então, ele coloca assim, ó, imagine análises tão intuitivas que qualquer pessoa na sua companhia poderia facilmente criar relatórios personalizados, dashboards, explorar quantidades enormes de dados e ter insights inteligentes, significativos, etc. No fundo, ele está dizendo o seguinte, se você tiver pessoas... Eu não concordo muito com o anyone, né? Anyone é qualquer um. Qualquer um não. Quem é capaz de fazer isso aqui tem que ser inteligente, tem que ter aquelas aptidões que nós falamos, tem que ter vontade e etc. Mas a verdade é a seguinte, se você fornecer na sua empresa um ambiente saudável de dados, de informações e ter na sua equipe, especialmente, pessoas inteligentes, trabalhando de forma harmônica, você vive dentro de um espaço em que surge a intuição, surge a inspiração, além da análise concreta e analítica das informações. E essa é uma diferença enorme. Quanto tempo eu tenho ainda? 3 horas, tá? Ok. Sério, quanto tempo eu tenho? 5, tá bem. Vocês já ouviram falar sobre a terceira onda, né? O livro do Alvin Toffler, escrito em 1984, depois de Cristo. Alvin Toffler definiu a humanidade em 3 grandes níveis: a sociedade agrícola, a sociedade industrial e a sociedade da informação. A sociedade agrícola, quando a gente só se alimentava daquilo que vinha do chão, não se produzia nada. A industrial, volta a 1700, 1800, surgimento da locomotiva, a máquina a vapor. Aí surgiu o Partido Comunista, cidades, operários, surgiu tudo. Em volta do quê? De uma expansão industrial. O país desenvolvido era industrializado, produzia. Aí ampliou-se dramaticamente a capacidade física do homem.
Surgiu o avião, surgiu o caminhão, surgiram as estradas, surgiu tudo isso aí, ou muito do que nós vimos aí, energia elétrica e tantas outras coisas. Uma revolução total. Sociedade da informação, ampliamos dramaticamente a nossa capacidade de manipular dados, comunicar, etc., etc. Símbolo dramático disso, isso aqui que eu tenho no bolso, um smartphone. Inimaginável algumas décadas atrás, então, nem sei por que se chama smartphone, que eu até uso para ligar também. Isso aqui é máquina fotográfica, é gravadora, é filmadora, é tudo. Aqui, ó. Ninguém dá bola para isso, né? Quer dizer, dá bola se esquecer em casa, né? Então, só um detalhe. Paradoxo para pensar um pouquinho em casa. Hoje, às 10 da noite, eu não vejo nada melhor que vocês possam fazer do que pensar nisso que eu estou dizendo agora. Quando a tecnologia amadurece, ela se torna invisível. É verdade. É um paradoxo. O pessoal chegou aqui hoje, certamente, ainda tarde, pegou, apertou um interruptor e acendeu a luz. Claro que acendeu a luz. Claro, porque ela está invisível. Nós não entendemos mais o valor disso, só se falta a luz. Aí todo mundo vai sentir a falta, né? Mas acender uma luz não é mais um diferencial, é uma obrigação. Concordam? Cidades pararam quando acenderam a primeira luz elétrica. Quando eu pego aqui um telefone que não tem um fio de 30 quilômetros, no meu caso precisaria ter um pouco mais, que eu vim de Porto Alegre, teria que ter uns 1000 quilômetros, eu consigo fazer uma ligação telefônica. O mundo parou quando o Graham Bell disse alô para alguém. Depois, se tornou invisível. Só sente falta quando não tem. E a tecnologia da informação? O mundo parou quando os primeiros computadores, mainframes, que não cabiam nem nessa sala, somavam 1 mais 1, 2, depois de 3 horas de processamento. Agora, está virando o quê? Commodity. It doesn't matter. Ponto. Aí eu tenho um carro. Legal. Ótimo. Eu tenho um carro em 1920 para a cidade. O que eu estou dizendo para vocês, que tecnologia não é importante, claro que é fundamental, mas o mais importante agora, de novo, é o que nós fazemos com ela. Está sobrando tecnologia. A plataforma Click é fantástica, mas ela só vai fazer diferença na empresa e nas organizações de vocês, se vocês utilizarem. E utilizarem com inteligência, com bom senso, com uma visão não mais técnica, porque não precisa ter uma visão mais técnica. Você já pode ter uma visão de negócios, uma visão mais holística. Ok? Pensem nisso. Está se tornando invisível. Quantos giga tem o disco rígido, ou para falar antes, o hard drive do teu notebook? Sei lá. Há 20 anos atrás a gente contava 1 byte, 1 mega, sabia o que tinha lá dentro. E brigava com 1 bit, se precisasse. Interessa. Não interessa. Simplesmente não interessa mais. E esse teu... outra coisa, vou falar para vocês. Para evitar o tecno-estresse, é o seguinte, ninguém precisa usar tudo que a ferramenta oferece. Vocês têm que usar tudo que vocês precisam da ferramenta. Notaram a diferença? Eu tenho um smartphone aqui. Eu seria um idiota completo se eu tentasse entender tudo o que ele faz. Mas eu vou ser um idiota maior ainda se eu tiver uma necessidade que ele faz e eu não sei. Eu tenho que usar aquilo que ele resolve do meu problema. Tudo bem? Quem é dono de quem? Sabe aquela história? Eu tenho que aprender tudo sobre tal coisa. Começou mal. Faz o seguinte, faz a famosa ABC. Aprende aqueles 30% que vai resolver 90% dos teus problemas. Depois tu vê se precisa mais. Não. Então é aquele cara que está sempre aprendendo, quando ele termina de aprender, ele para e tem que aprender a novidade, né? E assim vai indo. Uma boa maneira de não fazer nada. Em suma, do que nós estamos falando aqui, talvez o dia inteiro? A inteligência de negócios não vem de inteligência. Até porque não sabemos bem o que é, né? Nem o Piaget sabe direito. Nós também não vendemos conhecimento.
Ninguém conhece melhor as empresas de vocês, ou deveria conhecer, ou as organizações de vocês, do que vocês mesmos. Nós não somos uma empresa, nós não somos um curso, nós não somos uma faculdade, nós não estamos ministrando MBA. Então, o que nós fornecemos? Nós fornecemos tecnologias, metodologias que geram espaços e oportunidades para que a inteligência e o conhecimento de vocês possa ser melhor empregado, gerando insights intuitivos, gerando análises mais concretas de uma maneira muito mais efetiva. E eu não esqueci, não, sociedade agrícola, sociedade industrial, sociedade da informação. A revolução da sociedade da informação está mudando o mundo mais do que a industrial. Só que não tem chaminés nem motores nos avisando disso. É uma revolução silenciosa. E a revolução da informação já terminou. E nós estamos na era do conhecimento. É outra. Fiquem atentos, tá? Isso pode ser ótimo, como pode não ser. Só tem muita energia nisso. Tudo bem? Em idos tempos, quando ainda se falava que informática era processamento de dados, aqui no AMB, veio um vice-presidente da IBM que disse assim: tecnologias não causam calamidades nem benefícios, apenas as possibilitam em larga escala. Ponto. Estou repetindo isso talvez 30 anos depois. Tecnologias, por si só, não geram benefícios nem calamidades, mas as possibilitam de uma maneira muito, muito forte. Quem define isso? Vocês. Então, eu gostaria muito, e temos isso, de ter ferramentas que permitissem que a inteligência do nosso quadro, a minha inteligência, de cada um de vocês, e o conhecimento fosse potencializado, facilitando exatamente qualquer análise. Perfeito? É disso que nós estamos falando. Se faz mapa, se não faz mapa, se a tabela é dinâmica, se o arquivo é isso, tudo isso é relevante. Mas não mais relevante do que entender para quê. O que isso vai me ajudar? Agora, eu posso afirmar a vocês, plenamente, quem não estiver devidamente aparelhado, equipado com esse tipo de tecnologia, está fora. Virou construtor de carruagem, disputando contra carros. Tudo bem? Aliás, pior que isso. Pior que isso. Posso garantir. Beleza? Para encerrar, uma frase que eu achei bonitinha, que é atribuída ao Einstein: criatividade é a inteligência se divertindo. Só para pensar. Agradeço muito, espero ter contribuído de alguma forma, tá? Obrigado.